Saudações longevos, como vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde incluiu na Classificação Internacional de Doenças um novo tipo de distúrbio, o distúrbio do jogo. Nós sabemos que existem vários estudos também relacionando o tempo de tela com os índices aumentados de depressão entre os adolescentes. E será que as novas arenas digitais, como por exemplo o Instagram e o TikTok, estão redefinindo a nossa autoimagem? Esses e muitos outros assuntos fascinantes eu vou fazer questão de perguntar para minha convidada de hoje, que entende muito dessa máquina fantástica que é a mente humana, a neuropsicóloga Nathalie Goodayol. Bem-vinda, Nathalie! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz também, eu te admiro muito. Eu também, muito. É mútuo, né? E assim, estou muito feliz mesmo porque eu sei que você sempre acrescenta muito e a gente está começando aqui no podcast O Segredo da Longevidade e eu só estou trazendo pessoas especiais e você é muito querida. Que bom. Fico feliz de estar entre as suas pessoas especiais. Muito especial. Eu deixei aqui umas perguntinhas para a gente começar, para direcionar, mas primeiro eu quero saber o seguinte, o que te levou nesse caminho da neuropsicologia, como é que foi a tua vida? Faz um resuminho aí mostrando por que você está nesse caminho agora. Tá bom, o que me levou para a neuropsicologia é que eu já tinha feito a graduação em psicologia e eu já atendi os pacientes em psicoterapia, que é o que a gente fala de terapia tradicional. E muitas vezes os pacientes me faziam algumas perguntas específicas, tipo, eu tenho TDAH, esse problema, eu tenho falha de memória, eu tô com algum tipo de demência, ou esse tipo de falha de memória que eu tô apresentando é algo comum. E aí não saber responder essas perguntas começou a me incomodar. Eu queria ter mais conhecimento, porque dentro da graduação em psicologia, apesar de eu ter feito uma faculdade de biológicas, onde a psicologia entrava como uma área das biológicas, na maioria dos cursos, a psicologia é uma graduação em humanas. Então a gente tem todo um foco dentro da filosofia e da antropologia e muito pouco das bases biológicas. Sim. Então falta um pouco disso na graduação. E eu fui buscar esse conhecimento. Então isso que me levou para a neuro. Eu comecei a querer estudar o que me faltava dentro da minha formação e principalmente poder dar um diagnóstico mais preciso para os meus pacientes, porque na maioria das vezes era isso que eles vinham buscar. Porque a partir de um diagnóstico bem feito, a gente consegue traçar um planejamento para tratamento muito mais eficaz. Sim. Então, ter a precisão desse diagnóstico fazia toda a diferença. E eu fui buscar isso. Você estava colocando fisicamente algum distúrbio psicológico, né? Exato. Trazendo essa conexão entre mente e corpo. Exato. E principalmente buscando essa questão mesmo das bases biológicas, de entender o funcionamento da máquina. Porque a mente é um produto do cérebro. Sim. Então, as duas coisas estão ali atuando o tempo todo em conjunto, né? A gente não consegue explicar um comportamento humano baseado única e exclusivamente em hormônios, em DNA, em histórico de vida, em cultura. A gente precisa de todos esses elementos. Então, a antropologia está presente, a filosofia está presente, a filogenética está presente, a genética está presente, é tudo isso. E aí eu fui buscar um pouco da biologia que me faltava ali, das bases biológicas, e depois eu comecei a estudar neurociência, e aí eu fiz uma pós-graduação em neurociência, e agora estou fazendo mestrado em neurociência, porque neurociência hoje é a base da psicologia. Sim, é um complemento. E é complemento para tudo também. Eu estou estudando neurociências também, e tem a ver, né? Tem a ver com tudo. Principalmente com essa parte de longevidade, é o que eu quero explorar com você aqui. Eu também sou apaixonada por entender, né, sobre esses diferentes fatores, né, que influenciam na nossa longevidade. E eu separei aqui alguns assuntos que estão mais vigentes, que assim as pessoas estão mais preocupadas atualmente devido a tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? Toda essa mudança que está sendo exponencial, né? E a gente está convivendo com essas mudanças, principalmente quem está na fase da longevidade, né? Que pessoas que estão aqui no mundo há mais tempo estão sentindo mesmo essas mudanças muito radicais, né? E está influenciando muitos jovens. Muito. Como eu falei, esses novos distúrbios que tem, a gente está vendo muita relação entre o tempo de tela, e isso é um fator muito viciante, né?
os jovens estão cada vez mais viciados e nós também, né? Então, o que isso está influenciando? O que você está enxergando no que é bom e no que é ruim dessa nova era digital que a gente está vivendo? Toda ferramenta, né, seja ela qual for, então vamos falar, por exemplo, de uma caneta, ela pode ter, uma caneta, ela pode salvar uma vida ou ela pode tirar uma vida. É o mesmo objeto, é a mesma caneta. Eu consigo salvar você, caso você esteja engasgando, sufocando, mas eu consigo te matar com ela também na mesma região, que é a região do pescoço, e usando o mesmo objeto. Então, eu vejo a tecnologia exatamente dessa forma. Ela é algo muito positivo e muito negativo ao mesmo tempo. Depende do uso que você vai dar. Sim. Então, por exemplo, dentro da reabilitação neuropsicológica, que é um tratamento que a gente faz, por exemplo, para pessoas que fizeram neurocirurgia, a gente usa muito o tablet para as atividades, porque ali você consegue baixar a atividade específica do paciente, treinamento cognitivo é feito de forma online, então a gente usa como recurso terapêutico dentro do consultório mesmo, ali no atendimento com o paciente. Você pode usar para estudar, você pode usar para se aprimorar, a nossa fonte de conhecimento hoje é absurda, a gente tem, sei lá, centenas de documentários sobre alimentação, o que a gente quiser saber, a gente tem disponível de informação, o que é maravilhoso. Sim. E aí o que acontece muitas vezes é que primeiro a gente se perde um pouco no uso que a gente dá para esse recurso, que é um recurso extraordinário, mas porque muitas pessoas tendem a usar muito mais para recreação do que para conhecimento, seja ele qual for. E acho que quanto mais jovem você é mais difícil de você ter essa maturidade. Até porque você tem menos compromissos também, né? Então, assim, você tem um pouco mais de tempo livre. E aí você acaba preenchendo mais aquele tempo livre que você tem com conteúdos que talvez não sejam tão significantes, porque a mesma ferramenta que ela te dá a possibilidade de você assistir uma palestra, por exemplo, eu estava assistindo a palestra do Sapolsky em Stanford, eu consigo ver uma palestra de um neurologista, biólogo, escritor, autor de best-seller, aqui no Brasil, da minha casa, fantástico, com tradução, né? Sim. Tipo, consigo ver o vídeo, porque você vai no YouTube e colocar legenda. Eu também consigo ver um monte de gente jogando pessoas na piscina com, sei lá, espuma colorida. Sim. E aí vai muito do que você escolhe assistir. E acho que a maturidade te ajuda muito nisso, né? É isso que eu falo, assim. Acho que por isso que o jovem acaba se perdendo um pouco mais, porque é difícil, né? Você com, sei lá, 11, 10 anos, é difícil você querer buscar algo que você fala, eu vou usar a internet para aprender grego, outra língua. Você quer ver o que o coleguinha tá fazendo. E é uma molecada que é muito digital, né? Que posta muito, assim, que faz muito, assim, se você conviver com o pessoal mais novinho, muito, eles fazem muito story, eles compartilham muito do dia a dia deles, né? Então, o tempo todo tem novidade pra você ver, porque o tempo todo tem alguém postando, tem alguém falando, eles ligam câmera e falam. Então, e aí você acaba querendo acompanhar, né? Existe um termo hoje que a neurociência está estudando sobre a falta de você estar conectado. Então, existem pessoas que estão apresentando sintomas de estou perdendo alguma coisa. Então, a pessoa começa a apresentar um sofrimento porque ela está deixando de estar online. Porque a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo que seria o nosso mundo offline e a gente tem o nosso mundo online. E para você estar no seu mundo offline, você não está no seu mundo online. São mundos Sim. diferentes, que é o tal do metaverso, né? E aí, quando você tá ali conectado e você tá vivendo aquele mundo digital e não tá vivendo o mundo real. E aí tem muitas pessoas que ficando nesse mundo real começam a apresentar a abstinência desse mundo virtual. Então, alguém deve ter postado alguma coisa e eu não vi. Eu não vi, eu não tô sabendo, né? E a Carolina tá fazendo um aniversário e eu não tô vendo Sim. os stories e as pessoas vão comentar e eu não tô ali. Então, já existe até um termo técnico para esse sintoma de não fazer parte. Sim. E está sendo assim, esse sentimento de grupo, de todo mundo, de pertencimento, de todo mundo tá com a mesma cabeça, pensando a mesma coisa, está sendo assim, até um pouco angustiante, que elas estão perdendo um pouco
daquela autenticidade, né? Você pode ver que hoje em dia, uma coisa que eu queria explorar com você também, essa coisa de TikTok, de Instagram, de você, o que é bonito hoje em dia, está mudando muito esse senso, né? Então as pessoas estão cada vez querendo parecer com as outras. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa e eu fiz um Reels, saiu esses dias exatamente sobre isso, tá? Então, o que a gente tem de estudos mostrando, né? A correlação entre a rede social e a autoestima. Porque hoje a gente tem muitas questões relacionadas à autoestima, a gente tem muitos transtornos mentais, né? Nos mais jovens, assim, é bem comum, né? Que você chegar numa sala de aula antigamente, sei lá, tinha um aluno que tinha algum tipo de transtorno, principalmente ansiedade e depressão, né? E hoje em dia é bem comum, você chegar numa sala de aula vai ter 15, talvez 10, 8 que seja, é gente pra caramba, né? Dentro de uma sala de 30 alunos, assim. Que falam, né? Às vezes é muito mais, né? E por que a gente tem tanto isso, né? Tem muita correlação com a autoestima. E a grande questão da rede social é que quando a gente pensa em nós enquanto humanos, uma das partes de formação da nossa própria identidade é a comparação. Sim. Então, como que eu sei se eu sou alto ou se eu sou baixo, se eu sou gordo ou se eu sou magro, se eu sou bonito ou se eu sou feio? A partir do que eu vejo, então eu vou me comparando. E lógico que isso é cultural, porque de repente uma pessoa que é alta aqui no Brasil não é alta na Alemanha. Mas quando ela se compara aos brasileiros, ela tem um padrão alto. Sim. E a gente vai nessa comparação. Então, vamos pensar lá no homem lá atrás, né? Num Homo sapiens lá atrás. Ele vivia numa aldeia e a comparação que ele tinha com pares era muito pequena, né? Então, que tivesse mais 20 homens que moravam ali naquela mesma comunidade, alguns deles eram mais velhos, outros muito mais novos. Então, dentro dos seus pares, você tinha um leque pequeno de comparação. Então, você muitas vezes apresentava uma boa autoestima porque o seu nível de comparação era muito menor. Nem existia muito. Aí vamos mais para trás para minha época, né, de escola, que não tinha a rede social também, não era tão presente. Eu tinha o meu grupinho ali da escola, que eram meus pares de comparação, e no máximo uma vez ou outra que a gente convivia com pessoas de outras escolas. Um grupo pequeno também, então tudo bem, eu saí daquele homem lá atrás que vivia em aldeias que se comparava com 5, para me comparar com 60, se eu juntasse ali com outras. Hoje, você se compara com modelos, com influencers, com artistas, cantores, com celebridades do mundo inteiro. Então, o seu leque de comparação, ele é muito grande. E dentro da rede social, a gente tem um mundo perfeito. E tem um grau de exigência muito grande, né? E você não está comparando só com essas pessoas, está comparando também com maquiagem, com Photoshop, com filtro, com luz. Então, o que eu tenho visto como cirurgiã plástica é um aumento de meninas que estão... Eu falo meninas porque meu público é maior, na maioria é feminino. Eu acredito que entre os meninos também deve acontecer. Que estão com a autoestima baixa devido a isso, a essas comparações, porque elas vivem... É o que você falou, aquele mundo ideal, aquele mundo que é um mundo muitas vezes inatingível, né, para a maioria das pessoas, e que pode ser irreal, né, na verdade, não tão real. Mas o que a gente consegue, como é que a gente consegue levar para essas meninas que estão sofrendo, você como neuropsicóloga, dar uma dica assim, de como é que ela pode conseguir ter uma vida um pouco mais leve, porque eu vejo que a cobrança entre eles é muito grande, porque você vê a gente que está nas redes sociais, o que você fala, tudo, tem muita gente, tem muito hater, tem muita coisa assim, tem gente que só vive para ficar falando mal, não sei, alguma coisa ela vai achar mal e tal. E isso pra gente não afeta tanto, porque a gente, poxa, se alguém falar, ótimo, tá pensando em mim, tá falando de mim, ok. Mas uma adolescente que tá se comparando e tá, assim, dando muita importância para isso, como é que ela faz para se livrar dessa rede, dessa... Se você for ver o documentário da Luísa Sonza, fala exatamente sobre isso, né? Ela fala que... Porque o público criou uma história de que ela fez mal para alguém e começou a ir atrás mesmo, com ameaça, inclusive, de morte, assim, né?
e você dá dó, você assiste, dá dó dela, de verdade, assim, dó, porque é sofrido, é intenso, que ela você dá vê que importância para aquilo, né? Porque ela começa a fazer com que aquilo faça parte da vida dela e conviva com ela e começa a fazer muito, 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 muito mal para ela. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é se afastar um pouco, é colocar limite, né? Porque como que a gente faz com um usuário de droga? Primeira coisa que a gente faz é mudança de ambiente, a gente tirar aquela pessoa daquele ambiente de uso e levar para um outro ambiente. O ambiente da rede social também é um ambiente que me influencia, então eu posso restringir um pouco o estar ali. Não é deixar de estar, mas é estar menos. Né? E ter outras atividades que complementem. Também, né? Outras coisas, porque aí tem aquela coisa de você procurar uma coisa e sempre aparece aquilo, né? Exato. O assunto, né? Você, tipo, a forma como você vai cuidar do teu algoritmo para que aquele algoritmo te faça mais bem do que mal. Sim. Outra dica bem legal: para de seguir quem te faz mal. Sim. Então, assim, te faz mal, você tá assistindo, o conteúdo pode ser sensacional, mas te faz mal, porque aquela pessoa te traz uma coisa ruim, te traz uma sensação ruim. Não segue. Perfeito. Deixa de seguir. Perfeito. Porque você não tem que. Você tem que ver o que é bom para você, e o que é bom para você é seu, é único, né? E eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender que autoestima não tem a ver com perfeição, e as pessoas têm muito essa ideia, né, de que assim, eu vou me amar quando eu for perfeito, mas autoestima e o amor próprio, principalmente, ele tem a ver com a aceitação. Sim. Eu me aceito apesar dos meus defeitos, eu entendo que eu tenho defeitos, que eu não sou perfeita, mas eu me aceito como eu sou nesse momento, entendendo que eu tenho pontos para melhorar. E quando a gente se aceita, o mais incrível que acontece é que a gente aceita o outro. Então, a gente precisa desmistificar essa questão do amor próprio, porque amar a si mesmo é amar o outro também. Sim. Não é você ser arrogante. É justamente o contrário disso. Quando você se ama apesar dos seus defeitos. E aí você consegue aceitar melhor os defeitos dos outros também. E o que é defeito também é muito relativo, né? Às vezes, para alguma pessoa aquilo é defeito e para outra não. Tem que ser mais leve nesses julgamentos, né? As pessoas estão se julgando com muito rigor, né? Então, vamos resumir aqui para as meninas que estão entrando nessa fase de estar se sentindo mal nas redes sociais. Primeiro, tentar... coloca outras atividades. Se afastar, fazer outra coisa que ama, vai dançar. Isso, vai fazer uma academia, vai sair caminhar. Vai fazer né? Vai estudar um instrumento musical, outra língua, usa a ferramenta para outra coisa, de repente, não tenho dinheiro para fazer, então usa a ferramenta de outra forma. Tem curso de inglês, tem curso de música. Para aprender alguma coisa, exato, tipo culinária, que seja, qualquer coisa, vai fazer uma atividade física, então restringe um pouco o tempo que você passa naquela rede. Para de seguir gente que te faz mal, que faz com que sua autoestima fique baixa, que você não se sinta bem mesmo. E trabalha sua autoaceitação. Porque se autoaceitar, eu acho que é o segredo da vida. Sim. Quando você tem autoaceitação, parece que a coisa flui de um jeito muito melhor, né? Eu falo muito aqui, sempre eu falo sobre isso, que a gente precisa se amar. A gente tem que fazer um exercício de começar a curtir a mão, o pé, a perna, começar a se amar em todos os sentidos e ver sempre o lado bom da gente, porque a gente tem muita coisa boa, é agradecer também, né, o que a gente tem. Eu acho que isso que é um dos segredos da felicidade, né, você amar o que você tem, isso é importantíssimo. Sim, imagina se a gente acordasse amanhã e a gente só tivesse na nossa vida o que a gente agradeceu hoje. Olha só. Quantas pessoas acordariam sem nada, né? Que dica boa, agradecer mesmo tudo que a gente tem. Porque a gente tem muita coisa, né? Por mais que você sofra, por mais que tenha problemas, tudo, você tem muita coisa, tem que agradecer. Gostei muito de falar sobre esse assunto, que é um assunto bem pertinente. Eu vejo que isso daí é um dos fatores que pode levar à diminuição da longevidade das pessoas. Né? A gente sabe que esse índice de depressão alto, né, tá prejudicando muito. Eu quero falar também com você um assunto que você domina muito, e eu sei disso, que é sobre o alto QI. Existem estudos relacionando alto QI com alta longevidade.
na neurociência, né? Explica um pouquinho sobre isso e fala um pouquinho sobre auto-QI. O que acontece dentro de um quadro de altas habilidades ou superdotação, que são as pessoas que têm o QI acima de 120, no caso das altas habilidades, e acima de 130, no caso da superdotação, é que existem alterações cerebrais mesmo, né? Então, o cérebro dessa pessoa, ele funciona de uma forma diferente, ele tem mais conexões entre os neurônios. Então, os nossos neurônios, eles se comunicam. Eu costumo brincar com os meus pacientes, eu falo que é como se eles estivessem de mãozinhas dadas. E numa pessoa que tem altas habilidades ou superdotação, é como se eles tivessem mais mãozinhas dadas. Então, as conexões neurais, elas acontecem de uma forma mais rápida, por isso que a gente tem uma velocidade de raciocínio, no caso dessas pessoas, e o cérebro se comunica melhor como um todo. Então, as regiões, elas conversam mais. Além disso, a gente tem alterações estruturais, a gente tem um córtex pré-frontal, que é o nosso terceira região do cérebro, né, ali na teoria do cérebro trino, que é mais desenvolvido. Então, a gente tem mais amplitude, mais massa cinzenta mesmo. Então, se a gente olhar para um cérebro de uma pessoa que tem superdotação e de uma outra pessoa que não tem a superdotação, esse cérebro aqui, ele é maior do que esse. Então, a gente tem diferenças ali anatômicas nesse cérebro, né? E quando a gente pensa que o cérebro, ele tá mandando os comandos para o corpo, o que acontece com um superdotado é que ele aumenta a capacidade imunológica do corpo. Então, por que ele tem mais longevidade? Porque o sistema imunológico dele funciona de uma forma mais eficiente. E aí, quando a gente pensa que os agressores ao nosso corpo, os patógenos, eles são detidos pelo nosso sistema imunológico, ter um sistema imunológico mais eficiente faz com que você viva mais. Por isso que dentro dos estudos da neurociência, correlaciona-se, né? Tenta trazer esses dados a gente sabe que as pesquisas sobre superdotação, elas são muito poucas, porque sempre acaba se dando mais importância para a doença. Sim. E como a superdotação, segundo a literatura americana, é um gift, né? É um presente, então, você já nasceu presenteado. Mas existem estudos tentando entender se de repente por uma questão de evolução, as pessoas, né, lógico, num futuro, conforme a gente for evoluindo, não sejam todas elas superdotadas, porque assim porque essas pessoas vão conseguir se reproduzir mais, passar os seus genes para frente, porque elas têm mais tempo de vida também. Então, que esse seria uma seleção, né? Dentro da seleção natural, que esse seria uma seleção. Então, que a gente teria aí daqui para frente mais pessoas com superdotação, enfim. Porque é o mesmo número de pessoas com TDAH. Então, 4% da população mundial, bastante coisa. Tem uma correlação, né, entre TDAH e superdotação, né? Então, existem alguns sintomas dentro do TDAH que se assemelham à condição da superdotação. Mas o TDAH, na verdade, ele é um transtorno das funções executivas, né? Então, eu estou falando de um mau funcionamento do meu córtex pré-frontal. Sim. E aí, quando a gente fala de uma superdotação, né? A gente fala de um funcionamento excepcional do meu córtex pré-frontal. Existe a superdotação vinculada ao TDAH? Existe. É possível. Mas não da forma como se coloca hoje. Tipo, tem um monte de gente, eu fui diagnosticado com TDAH e superdotação. É uma condição muito difícil de acontecer. Porque é o contrário, é o inverso. Se eu tô falando que esse cara aqui, ele produz com velocidade, ele tem uma capacidade de flexibilizar o raciocínio dele muito grande, ele tem uma memória operacional excepcional, ele tem uma capacidade de planejamento muito boa, ele consegue prever futuro, que está dentro das nossas capacidades executivas, ele tem atenção boa, né? Ele consegue se manter focado, ele consegue... E aí eu falo de um TDAH que tem totalmente o inverso disso. É complicado, né? São coisas que não se conversam. Eu acho que essa confusão também é porque a gente tem um hiperfoco, né? E de repente a curiosidade é maior. Então você está num lugar, de repente aparece alguma coisa que você, puxa, aquilo é legal, então você entra naquele assunto, hiperfoca também, mas
Aí você confunde com TDAH, às vezes por isso, né? Porque a curiosidade é muito grande. Porque, né? na verdade, o que acontece com o TDAH, né? É que o TDAH, ele tá aqui e aí passa a mosca. Ai, a mosca. Nossa, o barulho. Mas então, não é que ele focou, desfoca. Né? Desfocou, ele desfoca. Né? O superdotado, ele começa aqui uma conversa, não, eu li um livro muito legal, vou pegar lá pra você ver. E aí não sei o que, e aí ele vai entrando, então é como, sabe aquela pessoa que vai trabalhando e abrindo várias abas de janela? Ele desfoca por excesso de interesse. E o TDAH desfoca por falta de interesse, né? Então é desinteressante, eu desfoquei. E o superdotado se interessa tanto por tantas coisas que ele começa a abrir um monte de aba. Então ele desfoca pelo excesso. Os dois estão desfocando? Os dois estão procrastinando de certa forma, porque se eu tenho um monte de aba aberta e eu não estou fazendo nada, eu tô de certa forma procrastinando. Mas é diferente, por isso que é tão importante a gente observar dentro da avaliação neuropsicológica o comportamento daquela pessoa. É muito importante a história pregressa daquele paciente. Então, ele precisa te contar a história dele, você precisa ouvir com atenção a história e não só focar em resultado de teste, porque os testes são essenciais, mas de verdade uma máquina faz isso. O que importa é interpretar os testes, que é a mesma coisa de um médico, né? Por que um médico pega tantos exames e aí ele faz a leitura daqueles exames com a junção de tudo que ele conhece, de tudo que aquele paciente trouxe, para ele chegar num diagnóstico? É a mesma coisa. Então, de verdade, eu acho que tem um monte de diagnóstico muito mal feito por aí. Eu acho que tem um monte de gente entrando em consultório e saindo com diagnóstico de TDAH em uma única sessão. Perfeito. Não estou dizendo que não existem profissionais que sejam competentes o suficiente para fazer isso. Acho que um cara que, nossa, ele manja muito de TDAH, ele consegue de repente bater o olho no paciente, mas você vê que quem manja muito não faz desse jeito. Né? Normalmente faz mais de uma sessão, procura, mas hoje tem um monte de gente com diagnóstico de TDAH que não tem TDAH. A gente tem um excesso de estímulo no mundo que a gente vive e um cérebro primitivo. Nosso cérebro não está adaptado para a quantidade de estímulos que a gente tem hoje. Rápido, né? Então a gente desfoca mesmo, porque a gente ainda não teve tempo de ter uma seleção natural para que o nosso cérebro se adaptasse. Você vê que as novas gerações lidam muito melhor com isso do que nós. Pra gente é mais difícil. Então, para quem não sabe, a Nathalie, ela faz essa avaliação neuropsicológica, foi assim que a gente se conheceu, que eu precisei fazer uma avaliação, porque eu ia passar por uma cirurgia, e aí a gente se conheceu, e eu quero que você explique como é que é essa avaliação, que foi muito complexa, gente, é bem interessante mesmo. Tá, uma avaliação neuropsicológica, o foco dela é a gente esmiuçar aquele paciente, então a gente vai avaliar tanto as questões cognitivas, toda a parte cognitiva, como toda a parte emocional, entendendo que mente e corpo são uma coisa só e que cognição e emoção estão totalmente vinculadas. Então a gente vai olhar para esses dois aspectos. E aí a gente usa uma série de testes mesmo, que são testes validados cientificamente, para que a gente consiga mensurar a atenção, a memória, as funções executivas, a velocidade de raciocínio, o raciocínio lógico, o raciocínio verbal linguístico e todas as capacidades cognitivas daquele paciente, além da gente olhar para as questões dos transtornos mentais, então, por exemplo, toque, ansiedade, depressão, todos os transtornos de personalidade, e também a gente traça um perfil psicológico daquele paciente. Então, a gente olha para a personalidade específica daquela pessoa que está sendo avaliada. Então, é um conjunto mesmo de ferramentas e de atividades, exato, um exame completo para a gente entender como que está funcionando o cérebro e a mente daquele sujeito. Sim. A gente falou sobre as correlações que tem entre auto-QI, né, e TDAH, que também não são como as pessoas imaginam, tem muito, não é tanto, como a Nathalie falou. E também em relação ao autismo, existe uma correlação também, né? Existe uma correlação e os neurocientistas estão estudando, inclusive, a correlação entre os genes, né? A questão genética mesmo da superdotação, do TDAH, do autismo. Então, parece que tem um genoma muito parecido nesses três casos e que, diferente de outros
outros, né, de outras condições, um geneticista ele consegue muito bem entender quando uma pessoa tem Parkinson e quando ela tem Alzheimer, só de olhar para o genoma. Mas entre bipolaridade, TDAH, autismo e superdotação, não se consegue fazer isso. Parece que o genoma ele é bem próximo, bem que existe, né, uma correlação ali que pode ter até a ver com fatores genéticos mesmo. Por isso que pais TDAH têm uma chance muito maior de ter um filho com TEA, com transtorno do espectro autista. E então existe aí algumas correlações genéticas com relação a essas condições especificamente, e que estão vinculadas também com a questão da superdotação. Nem todo superdotado tem um transtorno do espectro autista, nem todo TEA é um superdotado, nem todo TDAH é um superdotado, nem todo superdotado é um TDAH, mas existem aí algumas correlações entre essas condições. Eu faço parte de alguns grupos, né, de WhatsApp de pessoas superdotadas, e realmente eu vejo né, os participantes, existe um índice um pouquinho maior que dos outros grupos de médicos, da população. Existe sim alguma coisa, e realmente tem a ver com o genoma. Com a parte genética. Por isso que esse exame que você faz, ele é complexo, porque além de você avaliar o QI da pessoa, você está avaliando também outros tipos de inteligência, né? Ah, sim, esse completamente. Na verdade, a gente está olhando para a cognição como um todo e associando toda a cognição com a parte emocional. Porque, por exemplo, você pode ir muito mal em teste atencional, mas na verdade você está com um estado de estresse crônico. Sim. Porque se você tiver com estresse crônico, o seu nível de atenção reduz drasticamente. Você pode ter um problema de memória e, na verdade, você está com TAP, que é um transtorno de ansiedade. Então, você precisa olhar muito para isso, porque você muitas vezes pode confundir as coisas. Então, assim, vou lá e faço um teste de memória. Minha memória tá horrível. Só que, na verdade, você não tá com problema de memória. Você tá com transtorno de ansiedade generalizado. Quando eu fiz o exame com você, eu tava com um estresse bem alto. Mas você fez super bem, né? Porque, na verdade, o alto QI, né, a superdotação e o seu teste é até hoje o maior teste de QI que eu já fiz. É o QI mais alto que eu já avaliei. Então, foi quase 150, né? É muita coisa. Se você pensar que o Einstein teve 160 e é considerado o maior QI até hoje, né? Tipo, é considerado o QI dele de 160. Então, assim, quase 150, 149, é muita coisa. É um QI muito alto, né? Então, como você tem uma super capacidade cognitiva, você conseguiu da mesma forma, você começou a conseguir, você performou nos testes de uma forma espetacular, assim, porque você tem isso como recurso, né? Então, assim, a forma de raciocínio hiperfoca e faz bem feito, e a capacidade cognitiva ela é tão alta que ela não se deixa abalar tanto pela questão emocional. Mas para nós, né, réis mortais, que não temos super QI e superdotação, é difícil. A gente fica bem prejudicado. É bem complicado, assim. Então, começa processo de divórcio, dificuldade no trabalho, sei lá, brigou com amigo quando você é adolescente, vai fazer a avaliação, pode dar bem ruim. Assim, é bem comum que as pessoas adultas cheguem, não, eu tô com Alzheimer, eu tô com princípio de Alzheimer, que eu não lembro nada. E aí você vai ver, não é, porque a capacidade de aprendizagem, ela tá preservada. Uma pessoa que apresenta um tipo de demência precoce, ela perde a capacidade de aprendizagem. Sim. Então, mesmo que você repita muitas vezes uma informação, uma pessoa com Alzheimer, ela não vai armazenar aquela informação. Ela vai continuar sem saber. Então, é por isso que é importante a gente olhar para todas as questões, porque, de novo, só um teste de memória é só um teste de memória. Que eu acho que é a mesma coisa que vocês ali dentro do consultório na prática da medicina. Sim. Às vezes um açúcar elevado no sangue não necessariamente é um diabetes, pode ser outras condições. Desculpa se eu falei besteira aqui. Sim, pode ter comido açúcar um pouquinho antes do exame, e o exame altera. E principalmente também na área de cirurgia plástica, às vezes a pessoa está com uma queixa e não é uma queixa real, então o médico tem que estar com esse conhecimento abrangente, assim como você. Porque a gente precisa olhar. Você tem que fazer esse exame que você faz. É o todo, né? Com muita primazia, que eu achei perfeito. Você faz tudo, você analisa tudo, todas as questões. Você realmente disseca
O cérebro, eu acho muito interessante. Eu acho isso sensacional. Você faz, né, Nathalie? Nossa, eu acho, tipo, a avaliação, assim, uma coisa espetacular, juro. Legal. É uma coisa, porque, assim, exige muito do raciocínio clínico. Sim. E aí, é como se você tivesse, sabe, naquele jogo de investigação criminal, que você fica, o que tá acontecendo? Mas por que esse cara matou tanta gente? E não sei o quê. E aí, quando você vai juntando essas peças e você chega num... É uma coisa extraordinária, assim, porque você pega um pedacinho aqui, você pega um pedacinho aqui, e aí você chega em algum lugar, assim, que te fez pensar, que te fez raciocinar, que te fez buscar, que te fez estudar. Então, eu gosto, assim, eu acho incrível. E o mais incrível da avaliação é que ela muda a vida das pessoas. Total. Então a pessoa fala assim, nossa, eu sempre achei que não sei o quê. Eu sempre achei que nananã. Esses dias eu atendi uma adolescente e ela já tinha recebido o diagnóstico de tudo, de TOD, de ansiedade, de depressão aguda, de transtorno de sono, de tudo que você possa imaginar, assim, tinha 800 diagnósticos, suspeita de TEA, tá. E aí a gente foi fazendo trabalho e conversando e fazendo teste, não sei o que, e eu juntei tudo aquilo e fui a fundo e tudo mais, e aí eu falei, olha, muito provavelmente a gente está falando aqui de um transtorno de humor afetivo, né? Vamos fazer um trabalho em conjunto com o psiquiatra, não sei o que, e aí a mãe foi pesquisar e falou, descreve a minha filha. Sério? Tudo que todo mundo vê, é isso, sabe, assim, então eu acho que juntar essas pecinhas pra gente chegar num lugar, e esse lugar vai fazer com que esse paciente receba o tratamento mais eficiente, mais adequado, que ele consiga ser acompanhado, que ele tenha o melhor direcionamento. Nossa, eu acho isso espetacular, assim. E eu acho que isso aí se deve muito também ao teu conhecimento de neurociências, né? Que você juntou com a neuropsicologia. Eu fiz a pós em neurociência, depois que eu fiz a pós em neuropsicologia, e a neurociência é vida, né? Assim, eu não consigo enxergar nenhuma profissão hoje que você não deve estudar neurociência de verdade, assim. E eu tô lendo Comporte-se, nossa, Comporte-se é espetacular, assim, o Sapolsky é espetacular, de verdade, é incrível você... É apaixonante, né? Não, e você vai tendo conhecimento com essas obras, e aí e assim, eu acho incrível o trabalho do Sapolsky, porque ele não elimina de forma nenhuma, ele não reduz a neurociência à biologia ou à medicina. Ele une com antropologia e ele une com filosofia. Isso é psicologia pura, né? Porque, filosofia, quem não gosta de filosofia, bom sujeito não é, né? E aí, se você, ignora toda a parte antropológica, você ignora a biologia, porque as bases biológicas, elas advêm da nossa teoria da evolução. Sim. Então, se você desconsidera Darwin, você desconsidera a neurociência. É incrível, eu acho sensacional. E essas informações todas vão se acumulando, e você vai vendo que é tudo um todo, assim como o nosso corpo é um todo. Exato, né? Que não tem divisão e que não dá para você... Ele usa um exemplo no começo do livro, né? Leiam, Comporte-se. Na verdade, assistam o meu podcast que eu tô fazendo capítulo por capítulo do Comporte-se, assim. Então, vocês não vão nem precisar ler, vão receber conteúdinho mastigado mesmo. Ele fala de um caso de uma pessoa que se aproxima de você correndo e tá escuro, tá à noite, e você puxa o gatilho e mata aquela pessoa. E aí ele vai te contando tudo o que aconteceu anteriormente que te fez puxar o gatilho para matar aquela pessoa. E aí ele vai considerando todos os hormônios que estão presentes no seu corpo, toda a genética que te levou até lá, e aí todo o seu histórico de vida, os traumas que você sofreu na sua infância, e traumas nem sempre é negativo, a sua história como um todo, a cultura do lugar na qual você está inserido, ou seja, comportamento humano é algo muito complexo, assim. Ele fala, inclusive, no livro que eu lembrei de você, que ontem eu li isso lá quando eu estava gravando o podcast, que quando você se sente rejeitado, que a gente está falando da estrutura do sistema límbico aqui, da segunda camada do cérebro, ela manda um sinal para a primeira camada, né, que seria a parte mais rudimentar do nosso cérebro, que está mais ligada à homeostase, para que você coma comida hiperpalatável.
Então, toda vez que você sente rejeição, é automático do seu cérebro pedir para a primeira camada te dar informação de rejeição para que você coma comida hiperpalatável. É uma compensação, né? Porque aí você compensa com dopamina, você traz sensação de alívio. É tudo biológico mesmo, né? Então, a gente não pode ignorar, né, a ciência que está por trás, a parte... Você concorda que esse comportamento foi selecionado pela nossa espécie porque trouxe a nossa sobrevivência? Então, gostar de comidas hiperpalatáveis está ligado ao nosso senso de sobrevivência e hoje nos mata. E hoje está levando a esse problema todo. Exato. Devido a esses problemas de rejeição, que está cada vez maior. Também. Devido às redes sociais, então é tudo... É um ciclo, né? E é um ciclo de mudanças e de alterações químicas que estão sendo feitas porque a seleção natural continua acontecendo no aqui e no agora. Só que a gente vai olhar para isso, a gente não, né? Mas os que vão nos estudar vão olhar para a gente aqui atrás e vão falar, caramba, olha tudo que eles tiveram que passar para o nosso cérebro tá assim agora. É porque assim, a gente geneticamente, toda a nossa estrutura é a mesma de 100 anos, 200, 300 anos atrás. E olha tudo 1000 que anos mudou. Atrás. E o que mudou, a alimentação mudou, a informação mudou, comportamento. Então a gente está realmente vivendo um mundo totalmente diferente da nossa estrutura genética. Isso Total. E com o cérebro primitivo, né? A gente tem exatamente o mesmo cérebro de um caçador-coletor. Então vamos pensar nisso, assim, um caçador-coletor, um cara que acordava de manhã para caçar e para recolher semente, o que ele pudesse encontrar ali no chão, para que ele pudesse levar para uma caverna com um grupinho de 20 que ele vivia ali. Ele tinha o mesmo cérebro que a gente tem o mesmo tudo fisiológico, igualzinho um caçador-coletor. E hoje em dia, a gente não caminha como um caçador-coletor, a gente não caça, a gente não colhe, né? A gente não faz nada daquilo. A gente não vive num grupinho restrito, a gente tem oferta de comida abundante e a gente não tem estrutura física para lidar com a evolução que a gente tem da sociedade. O primeiro livro do Sapolsky, eu vou chamar aqui de best-seller, eu acho que foi um best-seller, chama-se Por que Zebras Não Têm Úlcera? E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o fato de que nós temos todo um sistema fisiológico, né? Do nosso sistema nervoso simpático, que gerou toda uma fisiologia para que a gente pudesse fugir de um predador. Só que como hoje esse predador não existe, e como hoje o que é o nosso predador é a reunião que você tem que apresentar, o date que você vai ter, se a pessoa vai ou não gostar de você, é a exposição na rede social, não tem mais o leão que vai te caçar, mas você produz exatamente aquela quantidade absurda de hormônios, de coisas para que você saia correndo de um leão, e o leão não vem, você tem úlcera. E zebras não têm úlcera, porque elas precisam realmente correr de um predador. A gente tem uma exposição constante, né? O tempo todo ativando esse sistema e o lobo não vem, né? Não vem, porque o nosso lobo é outro lobo, né? Então o nosso lobo de hoje, mas a gente tem todo um preparo fisiológico, então você vai ver o seu sangue começa a radiar mais para sua perna para que você tenha mais força para correr. Você tem dor de barriga porque você precisa eliminar qualquer tipo de peso que você tenha para que você consiga correr mais rápido. Você tem dilatação de pupila para que você enxergue melhor. Você tem aceleramento de batimento cardíaco, você seca a saliva para que você possa ter mais força. Enfim, você tem uma série de alterações fisiológicas para você sair correndo de um leão ou lutar com ele, só que tudo que você tem que fazer é subir num palco e apresentar um TCC. É o tempo todo. É por isso que um dos segredos da longevidade é a manipulação, é você controlar o estresse, porque o estresse está aí, não tem como, né? Na nossa vida é o tempo todo, então você tem que conseguir sair um pouco fora. Eu falo para as pessoas assim, você tem que encarar aquele problema como se você tivesse 10 metros acima ou 10 anos na frente. Aí você vê que aquilo lá não é tanto, né? Gostei disso. Isso é legal. Acho que eu vou usar isso, essa metáfora, usa isso muito bom. Na tua vida, eu acho isso super importante. Quando eu aprendi isso, eu uso sempre. Olha esse problema aqui e imagina que você está fora dele, você está fora. Ou você está 10 metros acima olhando aquilo, ou 10 anos na frente. Então você vê que aquilo não é tão grande quanto você está vivenciando. Nossa, adorei aquilo isso. aumenta, muito bom. aumenta.
E tipo, te dá uma perspectiva muito melhor de um dos com segredos relação. de você viver bem, viver uma longevidade saudável. Minha filha fala às vezes para mim assim, mãe, eu queria ser como você, ela me acha zen. Eu falei, não, filha, eu aprendi a ver conscientemente o que está acontecendo, não ficar, porque você fica alimentando, vai aumentando aquilo. Então você tem que sair do problema. É um dos segredos para você conviver, porque a gente está cheio de problemas o tempo todo, né? E muitos deles são criados por nós mesmos, Sim, a né? gente cria. Isso que é incrível, assim, a nossa capacidade de enxergar problema onde não tem problema e de criar, nossa, porque a vida é simples, não é? Mas a gente complica de uma forma assim absurda e cada vez mais, né? E é isso que também acontece nesse caso dessas pessoas que ficam criticando outras na internet. Elas estão criando um problema que não existe na maioria das vezes. Então, você sabe que tem estudo mostrando, inclusive, que essa questão da crítica muito exacerbada, ela está vinculada com um baixo QI. Porque, com perdão da palavra, tá? São pessoas ignorantes. E ignorantes aqui não é no sentido de, pessoas burras, não. É de não saber. Porque, de novo, quanto mais autoconhecimento a gente tem, que está vinculado com um fator de inteligência, e quanto mais a gente consegue compreender, é mais fácil o não julgamento. Sim. Né? Então, assim, não significa, eu vou fazer. Porque eu te respeito não significa que eu concorde com as suas atitudes. Talvez no seu lugar eu faria diferente. Talvez não, porque talvez tendo exatamente a sua história de vida, a sua genética e ser você, talvez eu faria exatamente a mesma coisa. Mas eu no meu lugar, olhando para você, penso que talvez eu não faria. História. Mas não significa que eu possa te julgar. Claro. Então, o não julgamento, ele está relacionado de verdade com uma capacidade muito grande de ser inteligente. Sim. Porque a gente exige da gente pensar, exige que a gente olhe para aquela situação e que a gente trabalhe o nosso cognitivo mesmo, no sentido de, ok, essa pessoa fez isso porque talvez... E você não falar. Mas acho que o criticar, ele é muito mais fácil, né? E quando a gente critica o outro... Eu acho muito estranho isso. Porque na verdade você tá tirando de você, né? Tem algo em ti que dói e aí você projeta na outra pessoa, né? Sim. E aí aquilo te gera uma sensação de um certo alívio, porque é como se naquele exato momento ali, por um período muito curto de tempo, você tivesse um objeto de transição, e o objeto de transição é um outro ser que não é você mesmo. Então você não precisa olhar para si e aí você projeta no outro. Ela está se identificando com a outra pessoa e criando e mostrando o problema que ela tem. É isso que eu entendo, porque você não gostar da atitude de outra pessoa é algo que é teu problema, não é da outra pessoa, né? Porque a outra pessoa, como você disse, ela tem a história dela, ela tem um motivo de ter feito aquilo, independente se é certo, se é errado para mim ou para quem for, porque eu acho que é muito relativo esse conceito de certo e errado. Exato, porque a gente vive numa sociedade do certo e do errado. Só que o que é o certo e o que é errado, né? Eu acho que é melhor a gente pensar no que funciona e no que não funciona. Sim. Existem algumas coisas que funcionam e existem coisas que funcionam para a maioria das pessoas e coisas que não funcionam para a maioria das pessoas. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. Mas a gente estipular, né, isso tem que ser desse jeito, tem que ser assim, gera sofrimento, na verdade. E né? É muito perigoso também o que a maioria das pessoas, porque como eu falei, às vezes a maioria está pensando uma coisa, porque um começou, o outro achou legal e foi, criou aquele conceito e você não consegue pensar diferente. Você entra, não, todo mundo está pensando naquilo, eu vou naquilo. É um agrupamento, né? As pessoas vão realmente ter essa tendência. Mas quando você está vendo uma pessoa que você não concorda, por exemplo, voltando nesse assunto, primeiro que, eu penso assim, essa pessoa tem uma razão para acontecer isso. E segundo que, eu não vou mudar o que a pessoa está pensando. Não adianta brigar. Não vai mudar. Você vai sempre lutar para justificar seu ponto de vista. É muito difícil a pessoa mudar. A pessoa tem que ter muita, eu não sei se é inteligência, eu acho, para você conseguir abstrair tudo e ver o outro ponto de vista e aí você julgar realmente o meu ou aquele, qual que é o certo.
sabe, sem julgamento. Sem que você coloque, projete então, o seu, né? Não adianta, acho que fica muito em vão você ficar brigando, você não vai mudar. Como essas coisas de política, tudo, você não vai mudar a cabeça da outra pessoa, é muito difícil. Então, discussão não serve. Né? Essa discussão talvez ela seja a mais infundada de todas, né? Porque, na verdade, ao invés das pessoas sentarem, para elas tentarem enxergar o que é melhor para o todo, elas ficam o tempo todo querendo mostrar que a outra parte está errada. E enquanto a gente focar nossa energia em mostrar que o lado esquerdo tem isso de errado, que o lado direito tem isso de errado, e ficar nisso, a gente está esquecendo do mais importante, que é de juntar as nossas forças para olhar para o todo. O que é melhor para todo mundo? O que a gente pode pegar daqui que serve, que funciona legal, e o que a gente pode pegar daqui que serve, que funciona legal? E de que forma que a gente... Mas não existe interesse nisso, né? Porque eu acho que, assim, primeiro as pessoas gostam de discutir, de brigar. Gostam de brigar. Tem um certo prazer nisso, né? O Sapolsky fala muito disso. O livro, na verdade, ele trata sobre como a gente gosta da violência, né? Só que a gente gosta da violência certa. Ele coloca exatamente esse termo, né? Somos seres agressivos por natureza. E como a gente gosta da agressividade quando ela é colocada no contexto certo. Então, a gente não gosta da violência por violência. Mas você adora quando o policial pega o bandido. Você adora quando o bandido vai assaltar alguém e ele se dá mal. Você acha muito legal quando alguém que fez uma coisa muito ruim sofre algo que em teoria é violento, mas porque aquela pessoa é a pessoa mal. Você adora quando quando o super-herói mata o vilão. Sim. Mesmo que seja uma morte por violência. Sim. Então, não é que a gente não goste da violência, a gente não gosta do tipo errado de violência, mas a gente adora o tipo certo de violência. Então, o ser humano tem essa característica já um pouco ali da agressividade que tem a ver com a nossa biologia. Nós somos animais. Exato. Então, o brigar é gostoso e ele gera algum tipo de prazer na mente humana, né, que faz com que esse comportamento seja reproduzido e seja reproduzido. Mas, de novo, ele é um comportamento errôneo, principalmente desse ponto de vista político e de outros aspectos que só geram discussão, porque a gente está deixando de usar a nossa capacidade de raciocínio mesmo para chegar no que é melhor para nós enquanto sociedade. Porque enquanto a gente ficar nessa brigaiada aí, para os políticos... tudo para eles é ótimo, né? Nossa, tá todo mundo perdendo tempo brigando, enquanto eles estão lá vivendo muito bem, ninguém tá preocupado com nada. Não. E a gente aqui se matando, ao invés da gente se unir enquanto sociedade e colocar outras questões e pensar na gente, sabe? A gente fica defendendo gente que de verdade... Que na verdade estão trabalhando pra gente, e que não tá nem aí pra gente. E não estão, às vezes, trabalhando como deveriam, E não estão nem aí pra nós. Então a gente deveria se unir enquanto sociedade com relação a isso, ao invés de ficar, sabe, se dividindo. É verdade. E vamos falar sobre longevidade, que é o nosso foco aqui, mudando aqui um pouco de assunto, né, de política para longevidade. Nathalie, eu queria te fazer uma pergunta, porque muitas vezes... já na minha vida, eu usei a minha força mental, é o que você falou, a gente consegue até aumentar a imunidade com o seu pensamento, para promover minha longevidade. Sabe? Muitas vezes eu fiquei pensando, e isso eu também conversei com o Dr. Peter Liu de Campinas, sabe? E ele fala realmente, se você for ver um leão ele vai agir independente da idade que ele tenha, como ele sempre agiu. Então, por exemplo, ele vai defender a fêmea dele e tudo, vai lutar mesmo estando em alta idade, mesmo estando longevo, porque ele não sabe que ele está longevo. Então eu penso muito isso, sabe? Eu penso muito em viver minha vida como eu estou agora, e eu não estou pensando na idade cronológica, nada disso. Você... acha que tem alguma coisa a ver? Porque eu acredito bastante nisso. Nossa, de verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Sim. E faz todo o sentido, assim, e eu acho que eu vivo assim também. Não é algo que me preocupa muito ficar pensando sobre a minha idade, sim como eu me sinto. Sim. E de verdade, eu não vejo diferença nenhuma em mim hoje de quando eu tinha 18 anos.
Talvez daqui a uns anos vai começar a pesar, mas eu não deixo de fazer nada também pensando, nossa, eu tô com 35 anos Você falou tudo, não e deixa eu de tô fazer velha e não sei o que. E às vezes quando vem paciente meu e me fala, eu tô atendendo um paciente de 39, que ele fala isso toda vez. Não, mas eu já tô com 39. Meu, você só tá com 39 anos. Isso. É 39 anos, Isso. entendeu? Tipo assim, não é nada. Quem falou que tem uma regra que depois dos 40 não pode mais experienciar a vida? Aonde que tá escrito isso, entendeu? Então, assim, eu de verdade acho que não tem nada a ver. E é engraçado, né? Talvez essa forma de pensar que é algo natural faz com que ninguém acredite que eu tenho a idade que eu tenho. Sim. Eu tenho que brigar com as pessoas, às vezes mostrar RG, não sei o quê, porque as pessoas, eu achava que você tinha 28, eu jurava que você tinha 27, no máximo 30, não sei o quê. E pra mim não muda nada. Qual que é a diferença de ter 30 para ter 35? Sim. Tá, e o que isso muda? É muito relativo, né? Eu acho que a idade cronológica é muito relativa. Importa que você... Eu gosto de estar sempre preparada para poder fazer o que eu quero. Ter o meu corpo para fazer isso. Eu acho que é isso que traz a longevidade na gente. Não falar, olha, eu já tô com 59 anos, então agora eu não posso mais, viajar, porque, nossa... Eu fui para Bali, eu voltei agora de Bali, eu subi um vulcão super alto, mais de 3.000 metros. Então, assim... não, eu não vou fazer isso porque tenho tal idade. Não. Exato, eu acho que tem a ver com a sua segurança, né? E que isso, de verdade, acho que é um processo, né? Então, é a gente se cuidar para que a gente esteja bem. Mas aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que uma mente sã, corpo sã. Sim, né? Eu sei que essa é uma filosofia oriental, mas é verdade, né? Acho que tudo começa aqui. Perfeito. Então, a forma como a gente se enxerga aqui, ela tem muito a ver com o que a gente vai fazer daqui para frente para que a gente consiga evoluir, enfim. Então, acho que, assim, cuidem do que vocês têm, cuidem dos pensamentos de vocês, sim, porque a gente vê um monte de gente hoje. Você vê, Madonna tá fazendo show, né? Com 60 e poucos. E pra ela tá com 30, dançando em cima do palco e acabou. Então, assim... Não tem nada limitando ela, a vida dela. E a J.Lo? Meu Deus, é uma coisa impressionante aquilo ali, né? Não tem umas coisas que, assim... E dança, e põe a filhona do lado pra dançar junto. Eu acho super legal, assim, sabe? Tá super bem. Tem muito a ver com a cabeça. Acho que sim, e que você não pode se limitar. Eu acho que é mais o que você falou, assim. Acho que as pessoas às vezes colocam uns negócios assim, eu tô com 50, então eu não vou pular de paraquedas. Sim. Acho que se você tiver com alguma questão real de saúde ali, que... Ok, agora se você não tem nada, não se coloca esse tipo, eu tô com 39, agora é muito tarde pra mudar de carreira. Por quê? Se você vive até os 100, aí você vai passar mais não sei quantos anos fazendo algo que você não gosta porque você não mudou quando você tinha 40? Para! Eu nunca paro, eu tô estudando, eu tô fazendo. Assim, eu penso que eu acho que é isso que é o legal da longevidade. Eu tenho muito mais vida para viver do que eu vivi. Uhum. Acho que a hora que a pessoa começa a pensar, eu já estou no final, estou caminhando para o final, aí ela começa a envelhecer, né? Sim, porque ela pensa que tá acabando para ela, e não que é isso, né? Já tô com 40, eu vou mudar de carreira agora, eu vou viver no máximo até uns 60, eu só tenho 20 anos e tal. E às vezes não, às vezes você pode viver até os 110, e aí? Você tem mais tempo para viver... E você vai trabalhar por muitos anos. Dos 60 anos na vida. Exato. Por uma coisa que você estipulou que não. E que a gente não tem controle sobre isso, né? Verdade. E que de verdade não importa, né? Se a gente morrer com 30, mas a gente morrer bem e satisfeito com o que a gente fez, eu acho que essa é uma vida bem vivida. É isso. O segredo é você estar bem até o teu último dia. Não importa qual seja o teu último dia, mas estar bem. Sem limitação, sem doença, sem problema, sem problema de e bem com o que você produziu e com o que você deixou de legado, né? E é o teu legado, não importa se esse legado é para os seus filhos, para sua família, para os seus amigos, para aqueles que trabalharam com você, ou para a sociedade, ou para o mundo, né? Cada um deixa o seu legado, a sua contribuição. Eu acho legal você falar de legado, porque hoje eu vi um vídeo, uma pessoa falando, olha, daqui 100 anos ninguém vai saber quem você é, assim como você não sabe quem era o teu antepassado 100 anos atrás, tudo. Mas mudou isso, né? Porque a gente tem mídia social, todo mundo tem alguma coisa já
feita, já criada. Então, a gente tem um legado, eu acho que a gente vai ser mas e aí? Meu corpo no vai futuro. alimentar uma planta que vai permanecer aí por 200 anos. Eu tô viva, de certa forma, através daquela planta. A gente está respirando todas as pessoas que aconteceram no mundo. Exato, e eu acho que tá aí. Aí eu vou ensinar uma coisa para um filho meu, ou sei lá, para o meu sobrinho, e ele vai passar aquilo para o filho dele, que vai passar para o dele, e eu tô viva através dos ensinamentos que eu deixei. A gente faz a nossa parte, isso que importa, né? Então, eu acho que é isso. Que legal. Bom, eu quero falar com você uma coisa que eu estou pensando aqui, que a gente sempre tem uma palavra-chave no final do episódio, e eu sei que ninguém mais que você, né, que sabe toda essa correlação que a gente tem da parte física, cerebral, com a nossa mente, com o nosso corpo, e isso é uma coisa que, para mim, e eu quero que você fale sobre isso, está sendo um grande segredo da longevidade desse nosso encontro. Que, para mim, eu quero ver se você concorda, a palavra de tudo que a gente falou aqui é a consciência. Ah, sem dúvida, né? Não é? Se tornar consciente, porque quando a gente se torna consciente, eu costumo dizer, inclusive, que a consciência, ela é o primeiro passo para a mudança. Então, quando a gente pensa em algo, eu preciso estar consciente para que eu possa mudar. Qual que é o primeiro passo do AA? Eu sou um alcoólatra. É eu me tornar consciente da minha condição para que eu possa alterar essa condição. Então, a consciência é o primeiro passo da mudança. Estar plenamente consciente de si mesmo e do mundo ao seu redor, compreendendo a importância da inteligência emocional e cognitiva na navegação pelos desafios da vida moderna e na influência das redes sociais, ajuda na percepção da importância do autocuidado. Consciência reflete a necessidade de um entendimento profundo e uma abordagem intencional na vida, o que é essencial para alcançar uma longevidade plena, saudável e muito significativa. Então tá, eu coloco na minha geladeira aqui, para vocês verem. Eu sempre coloco o grande segredo da longevidade de cada episódio, e o nosso é a consciência, e nada melhor que Nathalie Gudaiol para falar da consciência. E também a gente tem um ritualzinho aqui. Ah, legal. Não sei se você sabe. Não? Então, você traz aí, Marcos. Eu costumo deixar uma recordaçãozinha para os meus convidados, que eu faço com muito carinho. Eles estão procurando ali onde está. Que eu deixo escondido para não ver, né? Gente, para quem não sabe, aqui é na minha casa. E a gente tá sempre mudando o cenário. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar na mesma. Você gosta de alteração. Esse negócio de identidade visual eu não consigo, porque faz parte do meu ser. E olha só, essa aí é uma lembrancinha que eu fiz pra você. Que demais! Sério? Que legal! Sério. Que coisa mais linda, Você meu gostou? Deus! É você, né, linda? Nossa, amei! Caraca, mãe, vai ficar na sua casa. Vou ter que dar um jeito de levar pra Santa Catarina. Tá um pouquinho molhado, porque eu sempre deixo pro dia. Caramba, eu não tô falando, ó, a mulher é médica, a mulher é influencer, é pintora, cantora, executora, agricultora, pelo amor de Deus, né? Gostou? Isso é a mente de um superdotado, estão vendo? Que na bom. Prática. Eu amei, gostei. muito obrigada. Que bom, eu fiz com muito carinho. Obrigada por você. E adoro laranja, foi de propósito? Eu adoro laranja também, eu adoro. Mas foi de propósito por causa do meu Insta? Não reparei, não é que eu gosto. O meu também tem laranja, roxo e pink, assim, eu adoro essas cores. Eu sempre achei a combinação laranja com rosa. Com roxo eu amo também. Pink e tudo. Então, para quem... Me ajuda a falar, Nathalie, você que é influencer. Para quem assistiu aqui esse podcast até o final, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque se vocês assistem, se inscrevam. Deixe o seu joinha e ative o sininho para que vocês não percam mais nenhum episódio. Obrigada por estarem com a gente até aqui. Muito obrigada. Obrigada muito a você, obrigada Ló. por tudo, Nathalie. Obrigada mesmo. É um privilégio sempre estar com você aqui. Beijo, pessoal. Beijo, gente.